Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o Evangelho de Marcos. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Que lições podemos tirar do capítulo 15 do Evangelho de Marcos? Ali fala sobre o julgamento e a morte de Jesus. Logo pela manhã entregaram em conselho os principais sacerdotes. Entraram em conselho, né? Os principais sacerdotes, anciãos, escribas e todo o sinédrio. O povo de Deus, o povo da Bíblia, entrou em consenso e amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Essa poderia ser usada como uma acusação contra Jesus. Ele estava ocupando o lugar de César como rei dos judeus. O aspecto de Cristo produziu favorável impressão em Pilatos. Foi despertado o lado melhor de sua natureza. Ouvira falar de Jesus e suas obras. Sua esposa contara-lhe alguma coisa dos maravilhosos feitos realizados pelo profeta Galileu, que curara os doentes e ressuscitara os mortos. Agora, como se for um sonho, isso se reavivou na memória de Pilatos. Então, o Espírito Santo está trabalhando para salvar até mesmo Pilatos. Jesus sabia que o Espírito Santo estava trabalhando em Pilatos e deu-lhe a oportunidade de reconhecer a própria convicção. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Então, a palavra de Deus apresenta alguns princípios, apresenta a lei de Deus. Quantos, para escapar do prejuízo, às vezes financeiro, relacionamento, amizades, né? Que está aí no grupo dos relacionamentos, ou evitar o sofrimento, sacrificam um princípio. Então, esse não é o caminho do Senhor. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Então, está envolvido aí uma questão até mesmo de inveja. A argumentação bíblica de Jesus estava tirando o poder daqueles que estavam enganando o povo. Os líderes do povo de Deus estavam enganando. Se levanta alguém com uma autoridade e eles agora, por inveja, querem eliminar a Jesus. Mesmo então Pilatos não foi deixado a agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador, e com ele conversara. A mulher de Pilatos não era judia, mas ao olhar a Jesus durante o sonho, não tivera dúvidas de seu caráter e missão. Percebe o que está acontecendo? Jesus ora a Deus, um anjo é enviado em sonho e fala com a esposa de Pilatos. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa que dizia: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Pilatos empalideceu. Imagina se você está nessa situação. Vai agir de acordo com a vontade do Espírito Santo, vai agir de acordo com a vontade de um sonho que a esposa teve, veio de Deus. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Qual é a acusação? Jesus está se colocando como rei dos judeus, no lugar de César. Jesus era rei dos judeus, dos romanos, de todos os seres humanos.
Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E obrigaram, então Jesus agora vai caminhar até o Gólgota, até a sua morte. No caminho, diante da situação, já não tinha dormido a noite anterior inteira, correto? Todo aquele julgamento injusto durante toda a madrugada. Há um homem ali próximo. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Detém-se espantado com a cena, Simão. E ao exprimir ele compaixão, soldados viram, agarraram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Simão ouvira falar de Jesus, seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção, e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo, por sua própria escolha. Percebe? Ali, diante de toda a cena, aquele homem quase morto carregando aquele peso. Os soldados identificam alguém ali com compaixão, vai levar a cruz. Isso se tornou uma bênção para Simão Cireneu. Era a hora terceira, 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, uma à direita e outro à sua esquerda. A cruz, em sua agonia, a Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus, a princípio injuriaram, e um deles, sob sofrimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim não foi, porém, o companheiro. O ladrão contrito sobreveio à perfeita paz da aceitação de Deus. Em sua humilhação era Cristo glorificado. Foi reconhecido por aquele ladrão contrito como o que levava os pecados. Morrendo Jesus, dá testemunho em favor de sua divindade e da glória do Pai. Lucas 23 diz que Jesus falou para ele o quê? Lucas 23 diz assim, ó, em verdade te digo hoje. O que eu te digo hoje? Estarás comigo no paraíso. Chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ao irromper dos lábios de Cristo o grande brado está consumado, oficiavam os sacerdotes no templo. Era a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído, rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível. Esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não é mais lugar sagrado. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. Foi feito o grande sacrifício. Olha o que o primo de Jesus disse, João Batista. Viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terminou ali a santidade do santuário terrestre. O Cordeiro de Deus cumpriu a sua missão, morreu na cruz em prol de todos os pecadores. O cordeiro que seria sacrificado às 3 horas da tarde escapou, fugiu. Há terror porque o véu que separa o santo do santíssimo se rasgou de cima a baixo. Era a mensagem do céu de que o santuário terminou seu papel aqui na terra.
Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos, e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não entendiam, né, claramente a natureza de sua rebelião. Mas agora, nesse momento, com Jesus na cruz, o Filho de Deus sendo morto, eles entenderam claramente que o pecado é mal. Aquele assunto do inimigo era um caminho equivocado. E a lei de Deus? A lei de Deus é eterna. Por sua morte, por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Satanás declarou que a misericórdia destrói a justiça, que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Fosse possível ser mudada ou anulada, então não era necessário Cristo ter morrido. Então, é possível obedecer os 10 mandamentos? Sim. A misericórdia de Deus anula a sua justiça? Não. Isso está levando à morte o Filho de Deus. Era sexta-feira, dia da preparação, estava terminando a sexta-feira. Já era a véspera do sábado. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Então, começou a crucificação às 9, às 3 horas da tarde, Pilatos já estava, nossa, como ele já morreu? A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. O afastamento do rosto divino penetrou em seu coração com uma dor que nunca poderá ser compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. Jesus descansou, afinal. Findara o longo dia de vergonha e tortura. A introduzir os últimos raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso no sepulcro de José. Concluída a sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as sagradas horas do sábado. No princípio, na criação, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Agora Jesus descansava da obra de redenção. Então, ao pôr do sol começava um novo dia. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. No caso de Pilatos, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, não adianta. O que importa? Vivermos em obediência àquilo que conhecemos, à luz que temos. Isso nos prepara para viver em obediência durante toda a eternidade após a volta de Jesus. Eu e você decidamos praticar isso em nossa vida. Não aproveitar tudo e perder a eternidade. Temos um convite especial. Nessa próxima semana, a partir de amanhã, a todo horário de pôr do sol, às 18 horas, vamos ter a nossa Semana da Esperança online. Você pode acessar o canal Teólogo Jean e ali vamos ter desde o pôr do sol de sexta desde o pôr do sol de sábado até o pôr do sol do outro sábado, a nossa Semana da Esperança, com o título O Fim do Grande Conflito. Vamos olhar profecias, relatos da palavra de Deus que falam sobre o fim do grande conflito. Então você pode acessar o canal Teólogo Jean a partir do sábado à noite, às 18 horas, e a cada noite você vai ter ali um vídeo explicativo da palavra de Deus sobre esse tema. Que Deus nos abençoe. Encontro com você durante a semana ali nos vídeos que serão postados.